Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e do INCRA aprovou o relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. O deputado pediu o indiciamento de 96 pessoas que foram acusadas de fraudes em processos de demarcação de reservas indígenas, quilombos e assentamentos. O relator ainda sugeriu que a educação e a saúde indígena sejam transferidas de volta dos ministérios que hoje respondem por essas áreas para a própria FUNAI. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir as principais conclusões da CPI com os deputados Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, vice-presidente da comissão, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, integrante da comissão. Deputados, esses 96 indiciamentos, eles, apesar da comissão ter discutido em alguns momentos as questões dos conflitos indígenas, eles se referem unicamente a questões de acusações de fraudes na demarcação de terras e não atingiu ninguém relacionado a conflito de disputa de terras. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Luiz Carlos Reis? Esses conflitos existem, né? Isso começaram, que eu comecei a trabalhar esse tema foi em 2003, lá na chamada reserva do Mato Preto, no Rio Grande do Sul, e dali envolvendo os municípios de Erechim, Getúlio Vargas e Erebango. Então, esse é um problema e dali os produtores me pediram e eu comecei a atuar nessa questão e via realmente as irregularidades que nós tínhamos. Eu acompanhava no Rio Grande do Sul e depois em vários outros trechos que a gente acompanhou. Estive em Roraima, naquele caso Raposa Serra do Sol, estive em Rondônia também vendo a questão dos índios cinta-largas e vi que essas situações que foram apontadas na CPI parte do que a gente conhece ao longo desses anos que eu já estou aqui na Câmara, debatendo irregularidades nos processos demarcatórios, né, e que tem que ter um fim. E o que a CPI foi buscar é justamente esses abusos que estão acontecendo no processo de demarcação pelo Brasil afora. Eu tenho casos no Rio Grande do Sul e vários estados da federação, mas acompanhei, como disse, numa comissão externa em Rondônia, numa comissão externa em Roraima, vendo os casos da região norte do estado, do país, entendeu? Então a gente via as irregularidades e os apontamentos foram parte desses processos que existem. Certamente o colega deputado também tem as situações que ele vai argumentar sobre os indiciamentos e sobre as irregularidades nos processos de demarcação que existem no Brasil. Deputado Patrus Ananias, como é que o senhor vê a questão dos indiciamentos, que foi uma questão bastante discutida aí na fase de votação do relatório? Olha, Vânia, primeiro a CPI foi marcada por irregularidades. Uma CPI totalmente à margem da lei, do ordenamento jurídico. Por exemplo, eram feitas sindicâncias, inclusive com a CPI extrapolando as suas funções, sem que os deputados da oposição, os deputados do nosso campo, fôssemos ouvidos, convidados. Chegando ao cúmulo de nós aprovarmos um relatório sem sabermos o que estávamos aprovando. Nós não, a maioria governamental, a maioria que apoia o governo ilegítimo e que está submetida aos interesses do que há de mais atrasado no agronegócio, foi aprovar um relatório secreto, que não chegou ao nosso conhecimento, sequer o número de pessoas indiciadas. E os indiciamentos são escandalosos. Representantes do Ministério Público, antropólogos, pessoas que estão exercendo as suas atividades, uma pessoa extraordinária, um símbolo da dignidade nacional, como o Dr. Gersino, que confrontou o crime organizado no Acre, que estava como ouvidor, ajudando a pacificar os conflitos no campo, está indiciado. Dezenas de militantes. Nós sabemos que a violência no campo tem uma outra origem. Hoje, só em 2017, são em torno de 40 assassinatos no campo. Quem está matando não são os movimentos sociais. Agora, recentemente, foram 10 mortos no Pará. Assassinados, poceiros, trabalhadoras e trabalhadores rurais, agricultoras e agricultores familiares, 11 mortos em Mato Grosso. Não são essas pessoas que estão sendo indiciadas, pesquisadores, até o presidente do Conselho Indigenista Missionário, um bispo, Dom Roque, foi indiciado. A CPI, na verdade, é preciso que fique claro, essa CPI não surgiu para apurar eventuais irregularidades no INCRA e na FUNAI.
ela surgiu, primeiro, para acabar com essa conversa de demarcação de terra indígena. Não só acabar com as demarcações, como reduzir e colocar no mercado as terras indígenas. O mesmo com relação aos territórios quilombolas e territórios de populações tradicionais. Nasceu para pôr um fim ao desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, em função dos interesses do latifúndio. Especialmente a agricultura familiar avançada, comprometida com a agroecologia, com o cooperativismo. Veio também para pôr um fim à discussão sobre reforma agrária, função social da terra. Então essa CPI representa realmente um retrocesso e uma afronta ao ordenamento jurídico nacional. Com relação a pôr o fim a uma discussão, o deputado Luiz Carlos Reis lembrou a questão da Raposa Serra do Sol. Quando da Raposa Serra do Sol, quando o caso foi avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão do tribunal é que ficariam na área da Raposa, a área da reserva Raposa Serra do Sol ficaria limitada à área que existia até 5 de outubro de 1988. Num julgamento posterior, o ministro, se não me engano, o ministro Barroso, falou que essa decisão, ela valia para aquele caso da Raposa Serra do Sol, mas não se estenderia para todos, que cada caso é um caso e que poderia se reconhecer que os índios tinham direito à terra, mesmo em áreas posteriores, se eles não ocupassem essa terra mesmo até hoje. O relator optou por propor um projeto que onde os índios não estavam em 5 de outubro de 1988, não pode mais ser reconhecido como reserva indígena. Como é que os senhores veem essa questão? Esse marco temporal, é um marco razoável? Primeiro, Vânia, não é o relator que colocou, é a Constituição brasileira. A Constituição diz quem estava em cima da terra em 5 de outubro de 88. Quilombos ou indígenas, ok. Brancos, quem está em cima da terra. Então, essa não é o relator e não é a comissão, é a Constituição brasileira. Então, ela está sendo desrespeitada quando do presidente Lula para cá começaram esses processos. E corrigindo um pouco o que o meu colega falou, né, não é os latifundiários. Se você pegar no Rio Grande do Sul, vou te falar em Mato Preto, que eu já falei, são 365 famílias com média de 11, 12 hectares. Em cima de 4.200 hectares, para botar 28 famílias de índios, tirar 364 famílias que estão lá desde 1800 e alguma coisa. Imigrantes italianos, alemães, que legalmente estão em cima das terras. Se você vai em Sananduva, lá no Passo Grande da Forquilha, são 1.911 hectares para 180 famílias, que média dá 11 hectares, não são latifundiários. E o colega não fala também, se você vai lá na Bahia, onde mataram um assentado da reforma agrária, ele estava junto conosco, assentado da reforma agrária. Quer dizer, não são latifundiários. Na Bahia mataram para colocar índios, o Babau, que é um criminoso, o Babau que hoje comanda o movimento indigenista na Bahia. Entendeu? Então, esse é o caso. Se você vai no Maranhão foram mais de 2.000 pessoas que foram retiradas de cima das terras, pequenos agricultores, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando o ministro era ministro, esse pessoal ficou de dar uma atenção para eles. Até hoje não resolveram. Vivem como mendigos, tiraram de cima da terra, em cima de áreas imensas no Maranhão. Fui lá com o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, falando com o juiz federal o que providências podiam se dar. Então, estou citando casos para dizer que não é latifundiário, não é o atrasado. O atrasado é quem não quer agricultura desenvolver. O setor mais importante da agricultura do país hoje chama-se agricultura, pecuária, produção. Então, respondendo o início da tua pergunta, nós temos que respeitar a Constituição. A Constituição, e foi mudada a Constituição, porque ele diz assim, não é quem estava, a Constituição é clara, quem estava em cima da terra em 5 de outubro de 88. Indígena, o quilombola, enfim. A interpretação, não, a posse é atemporal. Isso pode ter lá de 1.600, 1.500. Bom, aí qualquer lugar do Brasil não tem mais respeito. Você vai no Rio de Janeiro, você vai na Bahia, qualquer estado onde começou o Brasil, você vê que as terras hoje não tem mais, vamos dizer assim, qualquer um pode reclamar a terra que quiser, entendeu? Então, esse é o ponto. 5 de outubro de 88 é um marco. E a Constituição é clara, não é o relatório, não é o relator, não é a comissão. É a Constituição brasileira. Não me consta, e olha que eu sou um estudioso da Constituição brasileira, não me consta que ela tenha estabelecido prazos, né? Até porque a Constituição, ela disciplina um país em movimento. Nós não somos um país estático. A Constituição tem que ser trabalhada constantemente
nas suas diretrizes. Nós temos que considerar as normas constitucionais, mas também os princípios e as diretrizes constitucionais, que apontam sempre na perspectiva da justiça social, da inclusão, da função social da propriedade das riquezas, da função social da terra. Claro que existem situações de conflito entre agricultores, familiares, indígenas, em alguns pontos. Essas soluções, esses problemas, devem ser superados pelo diálogo. Não é o que nós estamos vendo no Brasil. Quando há conflito de terra, não estou me referindo aos agricultores familiares com quem nós nos identificamos, mas a CPI, alguns parlamentares, a meu ver, inclusive, foram inocentes úteis na CPI, né? Alguns parlamentares que se dizem comprometidos com a justiça, com a agricultura familiar. A CPI estava a serviço do agronegócio na sua dimensão mais expansiva. É essa determinação de colocar terras para o mercado. Está se discutindo aí o envio de um projeto de lei, se é que não chegou ainda na Câmara, prevendo a venda sem limites de terras para estrangeiros. É isso que está se discutindo no Brasil, inclusive uma afronta à soberania nacional. Então eu penso que nós deveríamos discutir com sabedoria, com serenidade, ouvindo a sociedade brasileira, os antropólogos que estão sendo indiciados, a igreja, as igrejas cristãs, uma delas através do CIMI indiciada, ouvindo as universidades, as faculdades e universidades ligadas à questão da terra, para irmos construindo um projeto de desenvolvimento agrícola para o país, que nós queremos, é claro, produção de alimentos saudáveis, fortalecer a agricultura, mas também numa perspectiva de protegermos as comunidades e populações tradicionais, indígenas, quilombolas, agricultura familiar e garantirmos também o acesso à terra a milhões de trabalhadoras e trabalhadores rurais que não têm acesso, que não podem produzir. Porque nós não estabelecemos ainda no Brasil esse princípio básico, fundamental, que os países capitalistas todos já fizeram, que é o princípio da função social da terra. Existe o direito de propriedade, respeitamos, a economia de mercado, a livre iniciativa, mas é fundamental que esses valores do capitalismo estejam adequados às exigências superiores do direito à vida, do bem comum, do interesse nacional e, sobretudo, do projeto de nação que nós queremos, que é uma nação multicultural, onde os primeiros habitantes dessa terra possam viver com dignidade, preservando a sua cultura. Quando nós olhamos a história do Brasil, fica muito claro. Aqueles que buscaram sempre uma solução conciliatória com a questão indígena, que remonta às origens da nossa história, aos padres jesuítas, Jerônimo de Albuquerque, passa pelo esplêndido Marechal Rondon, os irmãos Vilas Boas, Darcy Ribeiro, e tem aqueles que defendem, explícita ou implicitamente, que índio bom é índio morto. Aqueles que querem efetivamente extinguir as tradições, as culturas indígenas e colocar essas terras a serviço do mercado, que hoje é o grande patrão brasileiro, a tal ponto que o presidente da Câmara dos Deputados, um poder da República, afirma, né, que os interesses da Câmara estão rigorosamente sintonizados com os interesses e com a agenda do mercado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as conclusões da CPI da FUNAI com os deputados Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, e Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Luiz Carlos, a CPI concluiu que alguns laudos são falsos, alguns laudos produzidos pela FUNAI. Dá para o senhor explicar um pouco essas conclusões? Nesse caso específico, vou voltar ao Mato Preto. Mato Preto, né, houve uma briga de índios em Cacique Doble, caigangues com guaranis, e num ritual, caciques e uma própria antropóloga de Santa Catarina, isso está na sua tese de mestrado, eles tomando aquela erva ayahuasca, né, que é um alucinógeno, nesse momento, nesse ritual, enxergaram uma terra em Cacique, lá em Mato Preto, que seria em Getúlio Vargas, Erechim, Ereban. Imagina, assim iniciou o laudo antropológico do Mato Preto. Então, isso é um absurdo. A ministra Gleisi, um dia, Gleisi Hoffmann, nós tivemos com ela numa ocasião, e ela disse, Eduardo, que é o ministro da Justiça, compreende? Isso aqui é um escândalo, se alguém pegar o que está escrito aqui. Isso é um laudo antropológico de um caso específico.
vários lugares que nós tínhamos, eles pegavam cemitérios de pessoas enterradas em 1900 e alguma coisa, eles tiravam fora o cemitério para poder não ter a conotação de que ali já existiam pessoas que viveram, que quando os imigrantes italianos, alemães chegaram lá em 1850, 1870, no Rio Grande do Sul, por exemplo, áreas dessas que eu estou falando, lá tem 31 processos no Rio Grande do Sul. Estou falando em 2, mas tem 31 processos e todos eles são fraudulentos. Muitos deles são fraudulentos porque forjaram dados para poder colocar. Então, isso nós apontamos na CPI. E uma outra questão importante, que é bom que o ministro, nosso ex-ministro, possa entender, quando o presidente Lula iniciou, nós não queremos acabar com as reservas indígenas. Tem 113, 114 milhões de hectares de terras para índios hoje no Brasil. E a Constituição de 88 foi bem clara. Nós temos que demarcar o restante das áreas em 5 anos. Isso era 1988, 1993. Quer dizer, nós estamos em 2017 tratando desse tema. E o que nós não somos contra, digamos assim, vamos dizer assim, colocar índio em cima das terras. O que nós somos contra é roubar as terras dos produtores. Isso o presidente Lula começou e a presidenta Dilma continuou esse processo. Era roubo. Falei nesses casos aqui especificamente, quer dizer, são pessoas que têm título de propriedade, pequenos produtores, isso em vários estados do Brasil acontece isso, eles não são invasores, entendeu? Receberam o título, como o caso da Bahia, eram assentados pelo próprio governo, o Ministério da Reforma Agrária assentava essas pessoas e depois tirava as pessoas de cima da terra. Isso nós somos contra. Agora, se o governo quiser 100 mil hectares, os processos do Rio Grande do Sul são 100 mil hectares, se quiser comprar 100 mil hectares e colocar quem quiser lá em cima, não tem problema. Agora, não tirar as terras desses produtores sem pagar nada. O fato era esse, eles simplesmente expropriavam as terras dos produtores. Então aí, essa questão dos laudos, o que nós criticamos na ABA, por exemplo, a Associação dos Antropólogos do Brasil, é um acordo que fizeram com o Ministério Público Federal, se prontificando a acertar isso agora de qualquer jeito. E produtores indefesos, o governo brasileiro defendia esses processos. Agora, ninguém defendia os agricultores, que nós começamos a defendê-los, e por isso, uma das razões dessa CPI. Deputado Patrocínio Inês, como você vê essas acusações sobre a FUNAI, que é um órgão público? Primeiro, é bom lembrarmos que os primeiros que tiveram suas terras tomadas foram os nossos antepassados indígenas, que estavam aqui já há milênios, quando os colonizadores portugueses chegaram. Então, nós temos com eles uma dívida histórica, como temos também com os nossos antepassados escravos. A escravidão foi uma marca pesada na história do Brasil. Não satisfeitos em tomarmos as terras, os nossos antepassados portugueses, não satisfeitos em tomarem as terras dos indígenas, usaram da violência que chegou muito próximo ao genocídio e que foi denunciado por pessoas extremamente insuspeitas, como o grande Marechal Rondon, que eu mencionei, os irmãos Vilas Boas, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e tantos mais, que se comprometeram com a questão indígena, nesse sentido de nós preservarmos no Brasil as nossas raízes, a nossa história, que passa pelos indígenas, passa pelos negros, os afro-brasileiros, os mestiços, os mulatos, os brancos e tantos imigrantes que aqui vieram de tantas diferentes nacionalidades. E o nosso grande desafio é construirmos essa pátria variada de diferentes, e aí nós temos que buscar soluções consensuais. E não impostas pela força, pela violência, soluções dialogadas. Eu me pergunto, por exemplo, não é razoável, a meu ver, nós pegarmos um caso específico, ou 2 casos, e transformarmos em normas gerais? As situações de exceção, como foram aqui mencionadas, partindo do princípio que sejam verdadeiras, devem ser enfrentadas especificamente, com as partes envolvidas, mediadores, e não podemos transformar essas exceções numa grande regra nacional, considerando a extensão territorial do Brasil, as nossas diferenças territoriais, regionais. E um outro aspecto também importante, foi mencionado aqui, laudos fraudulentos. Quem decide o que é um laudo fraudulento? É a CPI. Essa CPI é tão estranha assim, ela, no relatório inicial, previu o fim da FUNAI. Ao mesmo tempo que jogava para a FUNAI a parte relacionada com a educação e a saúde dos indígenas. E, ao mesmo tempo, propunha o fim da FUNAI. Quer dizer, uma CPI sem pé nem cabeça, sem nenhum propósito construtivo, como eu disse, uma CPI com finalidades claras. Acabar com a demarcação de terra indígena, não é só impor um limite, não. É retroceder, porque as terras indígenas valem muito. E o que se pretende hoje, nesses tempos em que o mercado é o Deus,
em que todos se submetem ao mercado e não à vida, a dignidade humana, o bem comum, outros valores éticos, coesionadores da vida social, nesse sistema de mercado tem que colocar tudo no mercado. Então essas terras de indígenas, assim como também as terras de agricultores familiares, os quilombolas, devem ser colocadas no mercado. É isso que está por trás da CPI. Uma CPI diretamente voltada para acabar com tudo isso que nós mencionamos aqui. Territórios indígenas, quilombolas e também, é claro que tem agricultura familiar, mas o que prevalece no Brasil hoje, infelizmente, não é a agricultura familiar que foi mencionada aqui, que nós defendemos também. Assim como também médios produtores, o que está prevalecendo no Brasil hoje é a lógica da expansão. Mais terras e mais terras para uma agricultura que não atende às nossas necessidades. Uma agricultura de exportação, mantendo o Brasil na sua tradição desde a colônia, de exportador de matérias-primas e não de um país voltado para atender às necessidades da sua gente. Deputado Luiz Carlos, o deputado Patrus lembrou aquela questão que eu me referi no começo, essa questão de transferir para a FUNAI a questão da educação e da saúde indígena. O problema da saúde indígena é um problema que a gente vem, sei lá, reportado já há décadas, né? Era tratado pela FUNAI, as comunidades indígenas se queixavam que era ineficiente, foi transferido para os ministérios, o Ministério da Educação e da Saúde para tratar da saúde indígena, continuam as reclamações, também não funciona perfeitamente bem, as comunidades. Por que trazer de volta para a FUNAI? O que a gente quer é que o recurso, seja no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação ou na FUNAI, ele seja bem utilizado. Quando eu estive em Roraima, o que eu via? Os índios se queixando, remédios vencidos, quer dizer, não tinha nem condições de chegar, que aqueles remédios, que aquela atenção fosse dada aos próprios índios. Então se cria um sistema, entendeu, em cima de atender a saúde. Se você vê a mortalidade que nós temos hoje dentro dos índios, é fantástico, muito grande. Então isso que a gente quer, inclusive ajudar os índios também. Nós não queremos as terras dos índios, o que nós não queremos é que tomem as nossas terras. Se o ministro pensar bem, você veja que nós pegamos hoje quase 50 milhões de hectares do governo Lula até o governo da presidente Dilma, hoje estão em processo de quase 700 processos de demarcação no Brasil inteiro. Eu tenho 31 no Rio Grande do Sul. Não é um caso pontual que o ministro fala aqui, 2 casos, não. Eu falei no Maranhão, eu falei na Bahia, assentada a reforma agrária, vou falar no Suiamiçu, que nós temos lá no Mato Grosso. Isso aí, centenas de casos, são mais de 700 casos que aleatoriamente, assim, eu quero esta terra. E queriam fazer o quê? Entenda bem o telespectador, roubar as terras. Eu tenho título de propriedade, o direito de propriedade que o ministro fala aqui, foi jogado no lixo. Simplesmente um laudo antropológico vale mais do que o direito de propriedade. Famílias que estão na 3ª, 4ª, 5ª geração em cima da mesma terra. Eu tenho Pompéu em Minas Gerais, Pompéu é o estado dele, Pompéu 1600 e alguma coisa. Existem terras lá que hoje estão querendo tomar parte da cidade de Pompéu. Entendeu? Então, são situações imensas que nós vemos no Brasil inteiro. Então, esses abusos e esses absurdos, nós estamos procurando corrigir. Eu não sou contra os índios. Veja o seguinte, eu agora, lá em Nonoai, tenho uma reserva de mais de 30 mil hectares. Os índios me convidaram para que a gente possa ajudá-los lá. Eles querem resolver problemas onde eles estão arrendando terra para brancos. E tem problemas hoje, nos chamaram para que a gente ajudasse a resolver, porque eu denunciei 33 mil hectares arrendados no Rio Grande do Sul, em 5 tribos indígenas, onde meia dúzia de pessoas pegavam o dinheiro. É muito dinheiro, é mais de 20 milhões, entendeu? Agora, meia dúzia de pessoas... Não, o que eu disse para eles? Eu quero que todos os índios peguem esse dinheiro. Não é para o cacique, para a mulher do cacique, para o amigo do cacique, não é para todo mundo. Como nós denunciamos roubo de diamante lá em Rondônia, por exemplo, dos Cinta Largas, que são milionários. Agora, veja como é que vivem os índios deles lá em Rondônia. Um absurdo. Então, eu também sou a favor do índio. Não sou contra o índio, não, em absoluto. Tanto que eles até estão nos chamando. O deputado Nilson Leitão recebeu uma série de caciques que estão apoiando o nosso relatório, porque nós queremos ajudá-los e não tirar a terra deles. O que não pode é que começou aqui com o Ministério da Justiça e a FUNAI, com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e o INCRA, com o Ministério da Cultura e a Fundação Palmares, com a 6ª Câmara do Ministério Público Federal, mais o Conselho Indigenista Missionário, a Associação dos Antropólogos, ONGs nacionais e internacionais, inclusive dinheiro externo vindo dos Estados Unidos e da Noruega. O que esses caras querem aqui dentro do Brasil? Vocês exterminaram os índios dele, agora vêm aqui dentro do Brasil para tomar as terras dos nossos agricultores, que têm título de propriedade.
Não está certo. Isso era irregular. O que eu disse ao ministro Eduardo Cardoso mais de 50 vezes? Comprem terra, paguem as terras, não tem problema nenhum, não tem conflito. O conflito é quando querem tomar as famílias que estão em cima das terras, expulsá-las da sua propriedade, expulsá-las. Houve suicídio lá no Mato Preto. O primeiro, Maskowski, um polaco que tinha lá, ele se suicidou quando foram tomar a terra dele. Os índios ficaram ali e começaram a... Não, agora vocês vão sair daqui. Então, esses absurdos eu vi no Brasil inteiro. Nós não somos contra isso. O que nós somos contra é tirar as terras, roubar as terras, patrocinado pelo governo brasileiro. Para concluir, deputado Patrus. O nobre deputado mantém a linha, né, de casos, situações isoladas, e fica... 5 estados, eu citei, 5 casos. Fica implícito no seu 5 casos no Brasil inteiro. Fica implícito no seu discurso o sentimento contra os índios. Índios milionários, caciques que recebem dinheiro. É um discurso que implicitamente traduz esse sentimento contrário à cultura indígena, aos valores indígenas, quando nós queremos integrar, nós queremos o desenvolvimento do Brasil, sim. Desenvolvimento econômico vinculado com desenvolvimento social, com desenvolvimento ambiental, cultural. Queremos o Brasil múltiplo e queremos preservar a cultura daqueles que nos constituíram, todos eles. E não excluir, matar, ainda que seja um discurso mais elaborado, então, mas que no fundo fique claro, né? Constitui um empecilho, né? Nesse sentido também eu quero externar aqui uma certa perplexidade quando o nobre deputado, né, que apoia o governo ilegítimo, um governo que está totalmente submetendo o Brasil aos interesses do grande capital, do mercado, né, fica inquieto quando vem recursos dos Estados Unidos, eventuais, não sei se procedem, para ajudar na questão indígena. Na verdade, o Brasil hoje, nobre deputado, é um país totalmente submetido aos interesses do grande capital. E o que nós queremos é exatamente construir uma pátria soberana, dona da sua história, que protege e preserva os seus valores, as suas tradições, os formadores da nacionalidade brasileira. É isso que nós queremos, um projeto de nação que trabalhe as especificidades territoriais e regionais do nosso país, um país que estimule os micro, pequenos e médios empreendedores, a agricultura familiar. Se houvesse compromisso desse governo com o qual o senhor está comprometido, com a agricultura familiar, não teria um extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário? Não teria um instinto político e estratégico reduzido cada vez mais, como o PRONAF, o PAA e tantas outras políticas que ajudaram no desenvolvimento da agricultura familiar? Nós temos que pensar o Brasil na sua complexidade. Agricultura familiar, pequenos e médios empreendedores, mas também preservar aqueles que nos constituíram, aqueles que são responsáveis maiores pela formação do povo brasileiro. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.